irmãos, podem se assentar no nome de Jesus Cristo. Nós encontramos, é um livro que eu gosto muito, esse livro de Neemias, uma pessoa que no início da sua carreira, a Bíblia nos diz que ele estava ali, Neemias era copeiro do rei, uma posição muito importante, um cargo de confiança. E a Bíblia nos diz que em certa ocasião chegaram Anani e outros ali, conhecidos e familiares de Neemias, e Neemias perguntou como que estava ali Jerusalém, como que estava a cidade de Jerusalém. E eles contaram que estavam totalmente destruídos, não havia nenhum tipo de proteção, as pessoas estavam desmotivadas, era fácil o inimigo ali atacá-los, eles não tinham nenhum tipo de segurança. A Bíblia nos diz que Neemias ele partiu para o princípio, igreja, que nós, muitas das vezes, quando enfrentamos algum tipo de situação, temos que fazermos. A Bíblia diz que Neemias foi para a oração, Neemias foi para o jejum, e Neemias se colocou ali na brecha. A Bíblia nos diz que passaram-se alguns dias, alguns meses, e o rei ali, certa ocasião, observando e percebendo ali o semblante de Neemias, ele viu algo diferente, e o rei perguntou o que estava acontecendo. E Neemias, aproveitando a oportunidade, ele disse: olha, eu preciso que o Senhor me dê cartas para que eu possa chegar até ali aonde eu sou oriundo, porque os meus irmãos estão com dificuldades, e eu precisava ali ajudá-los ali, fazer uma obra naquele lugar. E a Bíblia nos diz que o rei olha para ele, e o rei, além de conceder materiais, conceder ajuda, deu-lhe cartas, porque era como se fosse hoje. Para a gente ir em determinados países, nós precisamos ali do quê? De um passaporte. Se nós não tivermos o passaporte, nós não podemos entrar na determinada nação. E ali o passaporte naquela época era uma assinatura do rei ali confirmando. E Neemias foi, se deslocou e chegou até o lugar onde ele tinha que realizar aquela obra. E a Bíblia nos diz que quando ele chega ali, igreja, ele não diz nada do que ele ia fazer. Simplesmente, louvado seja o nome do Senhor, ele começou a observar. E isso é muito importante. Às vezes tem coisas para nós fazermos e nós não temos que contarmos antes de começarmos, igreja. Não conte, porque aí nós estamos dando alimento para que o nosso adversário venha nos contra-atacar. Às vezes nós perdemos bênção por nós, às vezes precipitarmos, igreja. Não é o tempo. Existe o tempo de você contar. E Neemias, ele verificou, ele observou ali, e depois de 3 dias ele colocou realmente o que eles iriam fazer. E ali Neemias se propôs com aquele material, ele convocou algumas pessoas e alguns se prontificaram. Nem todos, igreja, quando nós iniciamos algum tipo de trabalho, de atividade, especialmente para Deus, nem todos se propõem a fazer. E Neemias começou a fazer com aquele pouquinho de pessoas. E de repente, igreja, a coisa começou a andar. E quando começou a andar, vieram as pessoas, os opositores, vieram pessoas para desanimá-lo. Nessa noite não é diferente. Quando nós nos propomos a fazer algo para Deus, vem os Sanbalates, vem os Tobias, vem o Gesem para tentar te desanimar, dizer: isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, desista. Mas, igreja, a Bíblia nos diz que o Senhor não tem prazer naqueles que desistem. Deus não tem prazer naqueles que olham para trás. E o inimigo, ele sabe, igreja, quando o nosso psicológico está fragilizado, quando você não está bem, aí sabe o que ele faz. O adversário, igreja, ele não prepara uma guerra, porque você já enfrentou a guerra. O adversário não vai preparar mais uma guerra, ele não vai preparar uma crítica, igreja. Crítica você já enfrentou. Ele prepara, sabe o que? Muitas das vezes uma festa, algo para te distrair. O adversário quer tirar o foco, quer tirar a tua atenção. Aqui nós já estamos nesse capítulo 6 de Neemias, nós já estamos num estágio que Neemias já tinha passado por vários tipos de situações, e agora ele estava ali, quase terminando aquele trabalho. Aí vem o contra-ataque de Satanás, aí vem as propostas do inimigo para tentar te tirar do alvo, para tentar te tirar do foco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer nos distrair, ele quer, igreja, nos levar para o prazer. O adversário quer trazer um prazer momentâneo. Olha, se você vier aqui, isso vai ser tão bom para você, vai ser super agradável. Olha,
Igreja, isso é prato estragado, é comida que você come, mas no outro dia está podre. Nessa noite a maná do Senhor é muito melhor. Quando aqueles 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali na Babilônia, igreja, foram servidos os melhores pratos, foram servidos a eles, louvado seja o nome do Senhor, os banquetes do rei, mas eles não aceitaram, eles não quiseram. E aí veio as pessoas dizer: não, que é isso, vocês não podem, vocês vão ficar fracos. E eles disseram: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um prazo. Se durante esse prazo que nós estabelecemos, nós estivermos enfraquecidos, a gente até que vai comer esse maná do rei. E a Bíblia nos diz que depois daquele prazo, aquele homem que cuidava ali daquelas pessoas que estavam ali em treinamento na Babilônia, ele olhou e viu que os aspectos daqueles 4 jovens eram muito melhor do que os que estavam comendo no banquete do rei. E aquilo, irmão, agradou tanto a Deus, que Deus ele derramou uma sabedoria sobrenatural sobre aqueles 4, e sobre Daniel uma maior ainda. Deus honrou ele, igreja, quando nós rejeitamos o banquete do mundo, o banquete do rei. Nós somos agraciados pelo Senhor. O inimigo ele quer te tirar, igreja, da obra. O adversário quer tirar você da obra nessa noite. Não é o irmão que quer tirar você da obra, não é a irmã, é o inimigo, igreja. Ele quer nos tirar da obra, ele quer te levar para um vale, igreja. O vale, como nós vemos aqui, o vale de Ono, era onde o inimigo queria levar Neemias, e Neemias ele não foi. Ele quer te trazer, igreja, ele quer te tirar do foco do projeto de Deus. O inimigo quer tirar o projeto que Deus tem na tua vida, na minha vida. Ele não está contente com esse projeto que o próprio Deus arquitetou para mim, para você. Ele quer distrair você para a obra, igreja. Ele quer que a obra fique atrasada na tua vida. Ele quer retardar o plano do Senhor. Mas nessa noite, esforça-te, tem de bom ânimo, que eu sou contigo. Como o Senhor disse ali a Josué, ele disse para nós: é necessário que nós nos esforçamos, igreja. Não avisa, igreja, não avisa para Deus, conversa com Deus. Igreja, nós não temos que avisar, nós temos que conversar com Deus. Igreja, louvado ao inimigo, ele muitas vezes ele fala assim: olha, você não precisa nem falar para Deus, não. Dá um tempinho para ele, depois ele vai te entender, depois você volta. Igreja, louvado seja Deus. Não há tempo de nós tirarmos descanso, não há tempo de nós tirarmos férias. É tempo de nós estarmos na presença do Senhor, ser crente todo dia, igreja. Nós não precisamos nos desvencilharmos, porque o inimigo fala: olha, para que ir todo dia na igreja? Para que buscar o Senhor? Para que orar tanto? Não precisa disso não. Deus sabe o que você precisa. Você está se expondo muito. Para com isso. Você tem que viver mais um pouco a vida. Você está tão jovem. Olha, aí vai passar esse tempo e daqui a pouco você está velho, não aproveitou nada, igreja. O dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã, a morte não avisa quando ela vem, quando ela chega, se vem para novo, para velho. Igreja, a Bíblia do Senhor não tem compromisso com o mundo. O Senhor tem compromisso eterno, e o compromisso eterno tem que ser nós com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, o inimigo diz: vamos dar para Ono. Ono era o lugar que o Senhor queria, o que o inimigo queria levar ali Neemias. Vamos dar numa divertida, depois a gente volta. Vamos conversar com Deus, daí volta. Uma hora você volta. Você não é crente, não teme a Deus. Igreja, o diabo fala isso. Não, Deus sabe que você teme a Ele. Você pode, depois você volta. Deus, Ele sabe, igreja. Quantos pensaram assim, foram induzidos por Satanás a pensar assim, não voltaram mais, acabaram, a igreja, perdendo a sua vida e perdendo a sua salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Neemias deu o segundo grito lá de cima e disse: e não posso parar nessa noite, igreja.
Neemias disse ali para o adversário, ali que estava sendo usado por aqueles homens, aliás, o inimigo estava usando aqueles homens para fazer a proposta a Neemias. E não posso parar. Nessa noite, igreja, você não pode parar. Eu não posso parar. Ou não posso, igreja, ou não posso. É diferente de eu não quero. Igreja, tem todo dia que eu quero, mas eu não posso. Igreja, às vezes tem coisa que eu quero, mas eu não posso. Nessa noite, tem coisa que você quer, mas você não pode. Igreja, tem coisa que nós queremos, mas nós não podemos. Tem dia que dá vontade, igreja, de parar. Tem dia que dá vontade de parar, igreja, mas eu não posso, você não posso. É tanto problema, é tanta situação, que às vezes o inimigo fala, olha, descansa um pouquinho, você está se esgotando muito, para. Não, igreja, dá vontade, mas nós não podemos pararmos, nós não podemos pararmos. A peleja é constante, louvado seja o nome do Senhor. Estava ali um homem de Deus já velho, já estava ali, igreja, Josué e Caleb, os dois homens de Deus ali na frente, e velho. O Senhor vem e diz a Josué, Josué, eu sei que você já está um pouquinho velhinho, já está um pouco cansado, mas tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa ainda para ser feita. Nessa noite, igreja, tem muita coisa ainda para ser feita. Louvado seja Deus. Tem dia, igreja, que a gente procura força e não acha, igreja. Mas eu não posso parar. Nessa noite, seja rastejando, igreja, seja igreja da forma que for, se arrastando, igreja, seja se sentindo fraco, porque no dia que nós estamos fracos, nós ouvimos a voz do Senhor dizendo, eu sei que você é fraco, mas em mim você é forte. Diga ao fraco que ele é forte. Nessa noite, em Jesus Cristo, a igreja é forte, a igreja vence. Louvado seja Deus. Igreja, o inimigo quer nos parar. O dono da obra, igreja, ele não te deu férias. Nessa noite, se tem algo que crente não tem que ter, é férias. Crente não tem que ter férias, igreja. Se crente tirar férias, o inimigo trabalha em dobro. O inimigo faz hora extra, pastor. O adversário faz hora extra para nos destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tiramos férias. O inimigo está construindo barreira, impedimento, ali te amarrando, te cercando. Igreja, eu fiz muito treinamento de tiro com revólver, tiro de calibre 12, tiro de arma puma, metralhadora. A gente fazia muito treinamento. E tinha os alvos parados, né? Igreja, eu era bom, era campeão, parado, pá. Eu tinha que tirar ponto alto. O alvo estava parado. É fácil de acertar. Você pega o controle mais ou menos do impulso da arma, você não erra você tem que calcular. Mas quando o alvo está em movimento, não é fácil não, igreja. Aceitar um alvo em movimento. Igreja, quando você está em movimento, o Senhor está te guardando, o diabo dá um tiro, não te acerta, dá outro, mas você fica parado ali, o inimigo vai te pegar, o adversário vai te pegar, nós vamos ser um alvo fácil para ele. Nós seremos um alvo fácil para Satanás quando nós paramos. Igreja, não pare. Não pare, não pare, a ordem é marche, diga ao povo que marche, o Senhor, é agora, Senhor, meu Deus, Moisés, para de clamar, diga ao povo que marche, e o povo marchou, irmão, em direção ao mar. Quando o Senhor disse, Moisés, agora toca, Moisés. Moisés tocou, o mar se abriu. Igreja, quando nós marchamos, o mar se abre. Quando nós marchamos, as portas se abrem. Quando nós fazemos o querer do Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos prospera, Ele nos dá força, igreja. Força, não que não virá luta, virão luta, mas você está ali junto, ralando, se fortalecendo, arranhado, machucado, mas prosseguindo e vencendo, louvado seja Deus. Porque, igreja, nós não podemos parar. Nós não podemos parar, igreja. Nós não podemos parar nessa noite. É diferente, igreja. Eu não quero. Nessa noite você pode. Eu posso. Todas as coisas naquele que nos fortalece. Igreja, rejeite. Igreja,
Rejeite o projeto do inimigo e fique no projeto do Senhor que diz: estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos um Deus que diz: olha, esse mês agora está chegando junho, julho, eu vou tirar umas férias. Não. O Senhor está conosco, igreja, e nós temos que estarmos com Ele. O Senhor, Ele não tem prazer naquele que desiste, naquele que volta para trás, naquele que olha. Nós estamos numa peleja, igreja, e essa peleja não pode parar. Nós não temos tempo. Neemias, ele falou: eu não tenho tempo para você não, eu estou fazendo uma grande obra. Nessa noite nós não temos tempo de ficar ouvindo o inimigo, de ficar ouvindo isso e aquilo outro. Nós temos tempo de ouvir a palavra de Deus, de nos fortalecer e correr, igreja, ao alvo. E o alvo nessa noite é Cristo. Como Paulo sempre diz: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, o meu alvo é Cristo. Que aconteceu ontem, igreja, hoje já é um novo dia, amanhã não se repete hoje, amanhã é um outro dia, e nós temos que prosseguirmos avante com o Senhor. Com o Senhor. Essa é a diferença, igreja, daquele que serve para aquele que não serve o Senhor. É a confiança. Virão dificuldades, virão lutas, virão perseguições, mas uma coisa estou certo, como Paulo disse: posso algumas coisas. Ele falou isso? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Igreja, a Bíblia diz que o mundo jaz de quem? Do maligno. Nós não temos tempo de ficarmos, louvado seja Deus, fazendo experiências com Deus. Eu vou prorrogar um pouquinho meu compromisso sério com o Senhor. Igreja, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Nós temos que termos em nome de Jesus Cristo. E há coisas que são irrevogáveis na obra do Senhor. São irrevogáveis, igreja. Quando o Senhor diz: quem crê e for batizado será salvo. Se tem uma coisa que Deus Ele quer, exige de mim e de você, nós nos comprometemos a nos batizarmos. É a mesma coisa, igreja, louvado seja Deus, de alguém que quer um compromisso com outra pessoa. Não, eu vou assinar um contrato aí com a lei, que se der certo eu fico com ela. Vamos fazer um contratinho de 3 anos. Isso não é casamento, igreja. Deus não aprova isso. A mesma coisa ele quer um compromisso oficial. Eu passei quase 2 anos namorando Jesus Cristo. Eu queria só a bênção, e onde eu ia, Jesus cobrava de mim: põe a tua casa em ordem, senão os teus papéis vão ficar parados. Onde eu ia, igreja, de repente eu comecei a achar que eu estava sendo perseguido. Eu falei: meu Deus, tem um cagueta aí me caguetando aí para esses irmãos que eu nem conheço, querendo que eu fique com a minha igreja. Sabe o que era a minha casa em ordem? Era eu casar e se batizar. Quando eu casei e me batizei, acabou as coisas assim que estavam impedidas. Naquele ano foi um ano de grandes vitórias, assim, no mundo espiritual, no mundo material, dentro da polícia militar que eu estava. Igreja, olha, questão de detalhes. Às vezes, igreja, nós, pela nossa vontade, pelo nosso querer, igreja, nós perdemos a vitória do Senhor. Nós perdemos a vitória, igreja, sabe por quê? Porque a gente, igreja, a gente quer, mas nem tudo aquilo que eu quero, igreja, eu posso fazer. Nessa noite, igreja, você não pode, é diferente de eu posso. Igreja, nessa noite, o que Deus Ele quer de você? O que Ele quer Deus de mim? Renuncie a si mesmo. Aquele que quiser seguir a mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, igreja, evangelho sem renúncia é falso. Igreja, renunciar ao quê? Aos meus desejos. Vou viver para o Senhor. Igreja, quando eu me prontifico para servir ao Senhor, Ele prepara o casamento, Ele prepara a casa, Ele prepara a pessoa certa. Igreja, tudo que é fora do plano de Deus não funciona. Tudo que você quer ali fazer que não é do plano de Deus não vai dar certo, igreja, não vai dar certo. É a mesma coisa você pegar um cachorro velho na rua, lascado, tá lá, aí você quer doutrinar aquele cachorro, trazer ele de um cachorro amigo. Igreja, a hora que ele ficar mais forte, ele te morde, ele te ataca. Quantas mulheres a gente vê, o cara matou a mulher que ele tinha, o cara fez isso e aquilo outro,
aí chega na prisão, aí ele dá um de bonzinho, aí a pessoa se encanta com ele, a mulher, olha, eu vou conseguir trazer ele para Jesus, ele vai ser uma vítima dele também, porque a igreja está fora da pretensão do Senhor. Então nessa noite, tudo que for fazer, você consultou a Deus ou consultou a tua vontade? Será que você consultou? A minha vontade é essa, mas e a vontade do Senhor? Você buscou dele, falou: Senhor, é isso que o Senhor quer na minha vida? Aí depois que a pessoa quebra a cara, irmão, e agora, irmão? Mas igreja, Deus ele fala, a palavra do Senhor diz que nós temos que vigiarmos e orarmos. Neemias, quando ele reconstruiu os muros, sabe o que ele tinha na mão? Aí os irmãos aqui com uma ferramenta trabalhando em uma arma, para que se os inimigos viessem atacar, eles tinham como resistir. Nessa noite a nossa arma não é mais a arma que as pessoas usam aí, um revólver, uma PT, isso aqui não. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nós temos que estar vigiando a palavra. O que a palavra diz? Igreja, não adianta eu vir aqui, ou alguém vir aqui, como vieram para Neemias, profetizando: olha, pode ir lá no templo e vai lá oferecer sacrifício a Deus. Neemias falou: opa, alto lá, eu não sou da família de Levi, eu não sou levita, eu não posso ir lá, você é falso profeta. Igreja, se não tiver de acordo com a palavra do Senhor, é falsa profecia, tudo tem que estar ligado à Bíblia, é a verdade. Está muita gente usando de mentira para enganar, para persuadir, dizendo que está tudo bem quando não está tudo bem. É a palavra do Senhor que nos orienta, que nos adverte, que nos fortalece, igreja, porque Deus ele quer o melhor. Igreja, não adianta eu ter vitórias e mais vitórias aqui na terra, conquistas e mais conquistas, se não estiver debaixo da aprovação do Senhor. Porque a Bíblia nos diz: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, igreja, e perder a sua alma? Quantas pessoas milionárias, bilionárias, trilionárias estão partindo agora? Será que elas vão ter o melhor advogado? Não vão, igreja, porque o único advogado que hoje está diante do Pai, intercede e advoga por nós, é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Mas essa história vai mudar, porque ele virá à terra como juiz. Ele voltará à terra como juiz, igreja. Mas ele espera o teu advogado nessa noite. É como tem uns 3 minutos, uma certa situação em que uma pessoa, ele acabou cometendo um crime e ele estava perdido. Aí ele lembrou de um amigo dele que era advogado, e ele foi e pediu um amigo dele não pode deixar, pegou aquela causa, fez uma belíssima defesa, arrumou ali tantas coisas ali, colocou ali dentro daquele processo, e vai daqui, vai dali, foi absolvido, tranquilo. Meu amigo é fogo. Passou muito tempo depois, essa mesma pessoa que foi ali ajudado por esse advogado cometeu um outro crime bem inferior. Aí de repente aquele amigo dele que era advogado, o pastor, agora era juiz. E de repente o amigo fala: ele era meu advogado, ele me ajudou, agora vai ser fácil. Já estou dentro. Aí ele chega lá: não, eu vou pegar um advogado aí da consultoria pública, não precisa pagar nada, porque meu amigo é advogado. Aí chega lá, diante do juiz, o advogado faz a defesa dele e o juiz está condenado. Mas, e agora, senhor? Não, agora eu sou o juiz. E Jesus vai acontecer a mesma coisa, igreja. Senhor, lembra? Senhor, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome. Senhor, lembra? Afastai de mim os malditos que eu não os conheço. Igreja, que triste será isso. Mas louvo o Senhor nessas coisas, ser o seu advogado nessa noite, pelo ser o meu advogado nessa noite. E renuncie, igreja, renuncie tudo aquilo que não é do agrado do Senhor, para que você tenha vida e vida com abundância, saúde física, espiritual, paz dentro do teu coração. Ainda que você esteja num turbilhão, assim como o próprio Paulo meditava, ele falava: olha, eu aprendi uma coisa, eu aprendi a ter muita fartura, muita coisa, mas também eu aprendi a ter necessidade. Porque estou certo de uma coisa, que eu já disse nessa noite: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Igreja, espere um pouquinho pela tua bênção, não precipite ela. Às vezes você pega uma coisa que é pirata, é falso. O que é falso
É igual, pastor, você pega um relógio, é igualzinho o verdadeiro, o pirata. Só que tem uma diferença. O pirata dura pouco e pifa. O original de igreja demora, não quebra. A mesma coisa, tem uma bênção ali para você. Você vai lá e pega a pirata. A pirata, igreja, daqui a pouco vai estragar. Então, essa noite, vamos vigiar as igrejas. Para depois nós não ali lamentarmos posições que nós tomamos, sem esperar uma coisa chamada tempo. O tempo de Deus. Há um tempo para todas as coisas, igreja. E a tua vitória, o teu tempo está nas mãos de Deus e virá. E não tardará. Amém, igreja? Que o Senhor venha nos abençoar por essa palavra, por essa instrução, porque eu estou aqui para instruir os irmãos. Porque há de mim, do pastor que também tem essa função, e nós não instruímos os irmãos. O Senhor, além de cobrar o sangue da pessoa que errou porque não foi instruída, vai cobrar o meu e vai cobrar o do pastor. Mas e aí, sermos? E aí? Então, nessa noite, igreja, às vezes a palavra, mas nessa noite, remédio muito docinho, igreja, não cura não. Mas aquele remédio ruim, né, pastor? Aquele remédio que, se eu tomando caneta de vida ontem, fiquei até arrotando o dia todo aí, ele é bom. Então, nessa noite, igreja, vamos, às vezes, descer meio, mas vai fazer um efeito muito bom na tua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Orar ao Senhor, para que Ele venha nos fortalecer, igreja, nos dá graça, em nome de Jesus. Orar com o pastor Everaldo, em nome de Jesus. O pastor não quer garganta não, então vamos orar para a garganta dele sarar também, em nome de Jesus. Que nem nós fizemos aqui ontem. Era uma peça, mas funcionou. Assim, é uma peça representando aquele cego. Vamos orar pelo nosso irmão pastor Everaldo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, meu Pai, o teu filho, o instrumento do Senhor, é a sua voz. E nós amaldiçoamos agora toda a raiz do mal, toda enfermidade, infecção que estiver nas glândulas, que estiver na garganta do teu filho, e nos irmãos também que estiverem passando por esse problema. Nós amaldiçoamos agora toda a raiz do mal, todo espírito de enfermidade, para que essa pessoa do teu filho, se essa infecção no seu corpo, espírito de enfermidade, nós te ordenamos em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Igreja, hoje é um dia dedicado às mamães, né? Em nome de Jesus. E eu creio que a nossa irmã Liliana tem algo também para falar. Tem mais alguma irmã que tem algo para falar sobre as mães? Está com a oportunidade. Amém? Algo preparou alguma coisa? Amém? A irmã deixou para a semana que vem. Então a irmã Liliana é hoje. Não. Aproveita o dia. A semana que vem repete de novo. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, mãe, igreja, é um presente do Senhor. Ser mãe, né? É algo especial. Você pode ver, louvado seja o nome do Senhor, que uma mãe morre pelo filho, porque foi algo que saiu de dentro dela, algo que estava ligado a ela. É bem diferente o amor de mãe do amor de pai. Não que o pai não ame o filho, mas a mãe é de uma forma diferente, louvado seja Deus. Algo que saiu de dentro dela, louvado seja Deus, que foi o filho. E muitas das vezes, igreja, não tem nenhum homem se não tivesse uma mulher para gerar ele. Não tem nenhuma mulher se tivesse outra mulher para gerar ela. É necessário, igreja, não adianta as pessoas quererem criar leis, não, agora pode mulher com mulher, homem com homem, igreja. Isso é matar a humanidade. O Senhor colocou um homem e uma mulher para formar um casal e ali criar uma família. Louvar dessa família, gerar filhos, como o Senhor deu essa graça a cada uma das mães. E eu quero parabenizar a todas as mães nessa noite, porque não é fácil ser mãe, não é fácil cuidar de uma criança. Está aqui, né, a Leidmar, a Raquel, né, as mães novas, a Edilane, né, a nossa irmã Maria, também com a sua Maria, irmãos, é difícil mesmo, e as mamães que já tiveram seus filhos, e que já estão mais grandinhos, a gente como acompanhou, a gente vê o trabalho de uma mãe. Então, mulheres,
Vocês são abençoadas. Não é fácil, igreja. A criança ali chorando, mamando, trocando fralda. E se for comparar quantas milhares de fraldas se trocam, e as mães mais velhas ainda tinham que lavar, né? Porque era tudo ali de pano, era um tempo diferente, uma vida diferente. Louvado, hoje já se aperfeiçoou mais, mas mesmo assim, igreja, as dificuldades, as enfermidades, as percas de sono, a preocupação, o bebê é pequeno, a mamãe está lá, será que ele está respirando ainda? Põe a mão na barriguinha, será que meu filho vai acordar vivo? A preocupação de uma mãe ali, põe a mão na boca, será que ela está respirando? E que será? Está surgindo uma irmão. Mãe é diferenciada, louvado. Então, parabéns. Nós vamos dar uma salva de palmas para todas as mães nessa noite.